Vamos abrir nossa Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 5. Coríntios, capítulo 5, vamos ler, a partir do versículo 1 até o 9. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Uma das perguntas que eu escuto volta e meia, bastante recorrente, principalmente por pessoas que estão começando o seu discipulado, a sua caminhada, a seguir com Jesus, o que acontece depois que morremos? Como é que é do outro lado? A Cris está balançando a cabeça, né? É uma pergunta recorrente, né? Sabe de uma coisa? Eu não sei. Eu nunca estive lá. Essa seria uma resposta humana. Como será a vida? No céu, na glória, na eternidade, no porvir. Usamos muitas expressões para se referir a isso. Queremos saber como é que vai ser lá. Muitos de nós temos casa própria aqui. Muitos de nós vivemos numa casa alugada. E o texto falou bastante de casa. Uma coisa muito importante, um princípio fundamental para compreendermos as coisas, é que não podemos e não devemos fazer doutrina, teologia, em cima de filmes, em filmes de livros. Eu sou fã de livro, né? Gosto de ler, ali no escritório tem uma montoeira deles. Mas não podemos fazer doutrina e estabelecer fatos acerca de literatura ou de filmes que falam sobre o céu. Existem alguns filmes muito de experiências, baseados em fatos. Há um filme, Além do Paraíso. Como é que é o nome daquele filme, daquela menininha que tem aquele problema parecido com o que eu tive? Milagres do Paraíso, né? É uma menininha que tem um problema. Eu sei direitinho o que ela passou, porque eu tive algo parecido. E ela teve uma experiência, e é mostrada lá no filme. E assim tem vários filmes que falam sobre isso. Existem alguns livros, não sei se você já ouviu, A Divina Revelação do Inferno, A Divina Revelação do Céu. E tem alguns livros que o cara foi 15 vezes no céu, 15 vezes no inferno. Eu não sei tanto que ele vai nesse lugar, não tem mais o que fazer na vida. E muito do que está escrito naqueles livros, na verdade, vem de uma outra revelação, da verdadeira revelação, a palavra de Deus. E o próprio Paulo, nesse livro, ele vai falar lá no final do seu livro, de uma experiência que ele teve, mas ele não pode contar muito do que aconteceu lá. Deus fala, não, você não vai escrever. E João mesmo também, quando nas suas revelações, no livro do Apocalipse, ele viu algumas coisas e foi dito para ele, não, essas coisas você não deve escrever.
Portanto, nós devemos buscar a compreensão naquilo que a Bíblia nos mostra, naquilo que a Bíblia diz. E não nos filmes e livros, não são bases para a doutrina. São experiências, são fatos, mas elas podem estar não baseadas no que a Bíblia ensina. Por isso, buscamos apenas entender e comparar a Escritura com a Escritura. E baseamos nela essas coisas. Se não corremos o risco de cada um achar algo, né, aparentemente lógico, plausível, porque foi baseado num fato, mas não necessariamente naquilo que a Bíblia diz. Então, comparamos, como Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, comparamos coisas espirituais com coisas espirituais. Como Jesus falava, está escrito, é assim, está escrito assim. Né? E todos os autores do Novo Testamento vão mostrando a maneira como a palavra de Deus deve ser interpretada. Pedro mesmo fala, olha, às vezes há coisas difíceis que Paulo escreve, mas são escrituras de Deus. E Paulo então está falando aqui de realidades. No seu contexto, Paulo vinha falando de todo o sofrimento que ele vinha passando. Ele falou, olha para o nosso corpo. Né? Exteriormente estamos a nos desgastar. 4,16. No 4,17 fala, olha as aflições que nós temos sofrido. Né? Todas as opressões, perseguições. No versículo 4:10 ele disse assim, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, os riscos. Então ele vem descrevendo todas essas situações. Paulo então agora ele vai falar de algo que vai acontecer com os nossos corpos. Você já deu uma olhada para o seu corpo? Como é que ele é? O que Paulo vai passar a nos descrever não se refere àquilo que João fala das moradas celestiais. Né? João 14, na casa de meu pai há muitas moradas. Paulo vai usar como ilustração, assim como ele falou ali no versículo 4:7, mas temos esse tesouro em vasos de barro. Essa expressão vasos de barro, ele estava se referindo ao corpo da pessoa. Paulo aqui então vai se expressar. Ele acabou de falar no versículo 18, fixa os olhos nas coisas que não se vê, mas naquilo que é eterno. E ele começa com essa declaração, nós sabemos, sem sombra de dúvida, é do nosso conhecimento. E ele vai usar, então, ele faz essa declaração inicial, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, é uma referência ao nosso corpo. A palavra literalmente seria tenda. Literalmente seria mais ou menos assim, sabemos que essa nossa tenda, nossa casa terrena for destruída, a palavra melhor seria talvez porque tenda você desmancha, como é que fala quando você, com relação à barraca, desmonta, né? Quando a barraca for desmontada, você desmonta a barraca, né? E as coisas vão em frente. Paulo está fazendo ele vai falar de coisas do nosso corpo hoje e de um corpo futuro, um corpo que vamos receber. Então ele começa a fazer essa descrição e essa é uma boa passagem para você mostrar aquele que está começando a entender, o que acontece depois? O que vem depois então? Uma das coisas, a Bíblia não descreve muita coisa como é que é o céu. Paulo foi proibido de falar muitas coisas que estavam lá. O que Paulo fala, olha, são coisas maravilhosas que eles vão descrevendo.
Paulo, então, ele faz essa declaração inicial, quando for destruída, ou seja, quando esse nosso corpo voltar à sua condição original. Quando essa tenda que é algo temporário, frágil, for desmontada, for demolida, for derrubada. De que momento Paulo está falando aqui? Quando a nossa temporária habitação for demolida. De que momento Paulo está falando aqui? Quando nós morrermos. Eclesiastes 12:7 fala: e o pó volte à terra, e o espírito volte a Deus que o deu. A vida é temporária, a vida é curta. Vocês não sabeis que sucederá amanhã, que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instantes e logo se dissipa. Salmo 144:4 diz: o homem é como um sopro, e os seus dias como a sombra que passa. Paulo então está se referindo, olha, um dia esse corpo, ele vai voltar à terra, ele vai se decompor. Os elementos químicos dos quais, a terra é feita, que o universo é feito, são os mesmos elementos químicos que o nosso corpo é feito, e nós vamos virar química, um pozinho químico, um pó, vai se misturar novamente com a terra. E Paulo então faz essa declaração que quando esse corpo que nós temos for destruído, for decomposto, temos da parte de Deus. Paulo, ele usa essa expressão várias vezes. Ele disse assim: tal é a confiança que temos diante de Deus, por isso temos esperança, por isso temos esse ministério, por isso temos esse tesouro. Agora Paulo está dizendo, temos da parte de Deus um edifício. Primeiro ele fala, olha, essa tenda vai ser decomposta, agora ele está falando, vai ter um edifício. Percebe o jogo que ele está fazendo? Uma casa eterna, não é temporária, não construída por mãos humanas. O que Paulo está falando? É de um edifício, de uma construção? Não, ele está se referindo a um novo corpo, a um corpo diferente, de uma natureza diferente. Um corpo da eternidade. Semeia esse corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Não feita por mãos. O que Paulo quer dizer com essa expressão? É interessante a gente jogar com as escrituras. Lá em Hebreus 9:11 está escrito assim, mas Cristo veio como sumo sacerdote de bens futuros, com o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Então, o que Paulo está dizendo que esse novo corpo que Deus vai nos dar, não é feito, ou seja, ele não é dessa criação, ele não é dessa natureza, não é a forma natural deste mundo. Enquanto esse corpo que nós temos, que Deus nos deu, que Deus fez, que Ele moldou, e Deus, a Bíblia fala lá no Gênesis que Ele pegou, modelou, e soprou o fôlego, soprou a vida naquela estátua de barro e passou a ser um ser vivente. Esses somos nós, daí descendemos disso. Uma vez eu li uma história bem engraçada. Um grupo de cientistas chegou para Deus e falou assim: Deus, nós também conseguimos modelar do barro uma pessoa e dar vida para ela. E eu queria que nós fizéssemos novamente essa disputa. Deus falou, não. Vocês criem o barro de vocês. Esse barro fui eu que fiz. Então vão lá e façam o barro de vocês. Esse aqui é meu. Aí o homem tem outro problema, Agora eles têm que criar um barro deles. Deus nos criou assim.
Esse corpo é adequado para essa vida aqui. Nós temos essas percepções, os 5 sentidos, e a vida é moldada, foi estruturada, esse corpo, para viver de acordo com as leis naturais que Deus estabeleceu. Então, quando ele está dizendo não feito por mãos, é que esse novo corpo vai ser adequado para aquela nova vida, a vida depois da morte, projetado para a vida, aquilo que nós vemos, a vida no céu, a vida na eternidade. Algo duradouro, não imperfeito, temporário, incompleto, sujeito a tantas coisas. Alguém disse que existe uma catedral muito bonita, a Catedral de Milão. Existem 3 portas, e em cada uma delas existe uma inscrição. Numa delas está escrito assim, tem uma bela coroa de rosa, e está escrito: tudo que agrada dura apenas um momento. Numa outra porta tem uma cruz, e diz: tudo que nos incomoda é apenas por um momento. E na porta principal está escrito assim: só o que é importante é eterno. Só é importante aquilo que é eterno. Nossa compreensão, a nossa visão, a nossa vida hoje está se centrando no quê? Paulo então vai falar e contar um pouco sobre essas realidades. É algo que vem da parte de Deus, uma casa eterna, própria para a existência de uma nova existência que está por vir. Mas você deve estar perguntando aí, mas como é que vai ser? Até agora você não respondeu nada. Paulo então vai continuar discorrendo sobre isso. Até o versículo 5, observe que vai ter Paulo ainda está falando dessa vida. Tanto é que no versículo 2, enquanto isso gememos. No versículo 4, pois enquanto estamos nessa casa, gememos. Mas são 2 momentos diferentes que Paulo está falando aqui. A primeira, enquanto isso, gememos desejando. A palavra aqui seria mais a ideia de ansiando. Esse suspiro, esse gemido é daquela ansiedade, daquele desejo, desejando ser revestido da nossa habitação celestial, ou seja, dessa nova casa, desse novo corpo. Paulo então está gemendo por glória. E por isso ele vai, esse gemido está expressando então que essa nova habitação nós seremos revestidos, A palavra aqui ela é bastante rara no Novo Testamento. Ele está dizendo como que colocaram sobre tudo. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que nós não seremos espíritos desencarnados. Por exemplo, quantos já assistiram Ghost, do outro lado da vida? Já viram esse filme? Eu já vi. Essa é uma visão de como as pessoas são do outro lado, Aí lá, e tem o ator lá, é ele mesmo, Ele vai, tem toda uma trama lá, aí tem uns espíritos do mal, coisa e tal, e o cara está desencarnado. A Bíblia não fala assim. Nós não seremos espíritos desencarnados. A Bíblia fala que nós receberemos um novo corpo, o que a Bíblia chama de corpo espiritual, um corpo celestial, um corpo preparado para a nova vida. E há um texto, enquanto isso, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. O que Paulo quis dizer com isso?
é que havia a concepção, principalmente na filosofia grega naqueles dias, onde eles falavam assim, que o corpo é a prisão da alma, e que a alma sem o corpo, então ela seria mais evoluída. Então quando Paulo está dizendo não sermos encontrados nus, é essa concepção que reinava nas mentes das pessoas. Lembram-se quando Paulo esteve em Atenas, e quando ele começou a falar sobre a ressurreição dos mortos, o que o pessoal fez? O que os filósofos que estavam ali fizeram? Qual foi a reação dos filósofos? Eles se levantaram: Paulo, não queremos ouvir sobre essas coisas, falaremos disso outra hora. Por quê? Porque a ressurreição implicava na ressurreição do corpo. E para os filósofos, esse conceito do corpo era uma coisa totalmente ruim. O corpo era a prisão da alma. A virtude estava naquela coisa mística, na alma desencarnada, no espírito evoluído. E vem o cristianismo e fala que a gente vai ter um novo corpo. Eles não gostavam disso, né? Então, o que Paulo estava ansiando era ser revestido desse novo corpo. Esse gemido, aqui nesse versículo, ele estava desejando, esperando esse novo corpo. Por isso, o versículo 3, porque estando vestidos, tendo esse novo corpo, sobrevestidos, não sejamos encontrados nus, ou seja, desencarnados, como o Gasparzinho, o fantasma camarada. Né? A Bíblia não retrata-nos desta maneira. A Bíblia retrata que haveremos de receber um novo corpo, um corpo espiritual, o corpo da glória. Veja, Filipenses 3, 20 e 21, além de 2 Coríntios 5, versículos 1 a 9, que fala sobre isso, o que Deus está nos prometendo, Filipenses 3, 20 e 21 também é um texto bem importante. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido. É assim, né, Nivaldo? Às vezes, né, que a gente olha para a gente, né? Ai. E dói aqui, né? Dói ali. Para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Para ser conforme o seu corpo glorioso. Ele está se referindo ao corpo que o Senhor Jesus tinha depois da ressurreição. E nós vamos ver alguns textos que vai mostrar que tipo de corpo era este. Antes, porém, vamos olhar alguns textos que a Bíblia nos dá de como realmente é esse corpo. Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios 15, 35 a 54. Não se preocupe, né? Vou apenas mencionar aqui alguns detalhes, tá bom? Logo no versículo 36, ele começa a dizer, olha, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. Então ele está dizendo que ele está antevendo que para o novo corpo, que ele vai chamar aqui de corpo espiritual, primeiro ele tem que morrer, né? Mas Deus dá-lhe corpo como lhe aprouve, a cada uma das sementes, o seu corpo apropriado. Então ele vai discorrendo, uma carne é dos animais, outros dos homens, outra das aves, outra dos peixes. Ele falando que há corpos celestiais, e todos têm a sua própria natureza e existência. No versículo 42, semeia o seu corpo na corrupção. Ou seja, ele está dizendo que esse corpo que nós temos, ele se corrompe, né? Não é que ele é ruim, é que ele sofre um processo de degeneração. Ele vai envelhecendo, ele tem doenças, né? Ele já não enxerga direito, ele precisa de umas lentes, né? Agora sim dá para enxergar, né? E assim por diante.
Alguns dos nossos corpos, às vezes, tem, né? Pessoas recebem outro coração, um transplante, um outro órgão e assim por diante. Esse corpo ele vai se degenerando. Ressuscita na incorrupção. Então ele está dizendo que esse novo corpo ele não sofrerá esse mesmo tipo de corrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Ele chama aqui de corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. No versículo 47, o primeiro homem foi formado da terra, aquilo que Paulo já explicou. O segundo homem é do céu, vem da parte de Deus, não é feita por mãos humanas. Versículo 49, e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, essa imagem que nós temos, devemos trazer também a imagem do celestial. E Paulo, no entanto, já nos falou sobre o que é a imagem do celestial. Lá no versículo 3:18 fala que nós somos transformados de glória em glória na sua imagem, como que pelo Espírito. Paulo está formando esse caráter maravilhoso pelo Espírito. Versículo 51, muito importante. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Paulo gosta muito de usar esse tipo de linguagem. Ele não está se referindo aqui ao fato da nosso ato normal da nossa vida, que todo ser humano precisa, numa parte do dia, ele precisa dormir, ele precisa descansar, né? A nossa saúde está muito relacionada com a qualidade do nosso sono. Mas quando Paulo está falando aqui, ele está usando uma linguagem para amenizar. Nem todos dormiremos, ele está querendo dizer, nem todos morreremos, porque ele está relacionando bem com outro evento que vai acontecer no futuro, não sabemos quando, né? Que a Bíblia descreve como o arrebatamento. Mas isso é um outro assunto para outra hora. Mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir, mais rápido do que se estalar do meu dedo, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então veja só, é um corpo imortal, outra grande diferença que Paulo descreve aqui. Então, esse texto mostra, né? Mas você me perguntar, mas de que jeito vai ser esse corpo? Né? Como é que vai ser, será? Como é que a gente vai se apresentar? Alguém já me perguntou, Joel, no céu tem criança? Joel, no céu tem velho? Eu falei, não sei. Vamos ver alguns textos que mostram algumas pessoas que já estiveram lá, né? E que é bem interessante a gente saber disso. Né? Há referências de pessoas que morreram e foram para lá. Duas delas, certa vez apareceram, né, naquele conhecido o Monte da Transfiguração. Jesus estava lá com 3 apóstolos, né, e apareceram 2 pessoas lá. Parece que, me lembro, foi Pedro, né? Vamos fazer uma tenda para eles. Quem eram as outras 2 pessoas, além dos apóstolos de Jesus, que estavam ali conversando com Jesus? Moisés e Elias. Como é que eles sabiam que era Moisés e Elias? Se Moisés e Elias... Moisés, por exemplo, tinha vivido uns 1500 anos antes dele. Né? Elias eu não lembro. Foi no tempo dos reis, né? Então foi bem depois de Moisés. Oi? Não tinha foto. Talvez Jesus disse para ele aqui, ó, esse aqui é Elias, esse aqui é Moisés. Mas vejam só, eram pessoas individuais. Esse é Moisés, esse é Elias. Agora, se a aparição deles era de alguém... Moisés morreu com quantos anos? 120. Né, viveu bastante.
Se ele tinha essa aparência, não sei. Talvez ele tinha a aparência de um jovem, não sei. Elias nem morreu, né? A Bíblia fala que ele foi tomado, né? Num objeto voador não identificado, que chama de uma carruagem de fogo, né? Mas era um objeto voador não identificado, né? E levou Elias embora. Mas eram pessoas que estavam ali no maior bate-papo com Jesus. Num texto de Mateus 22, 32, Jesus diz assim: eu não sou um Deus de mortos, mas de vivos, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então Jesus está dizendo que essas pessoas estavam vivas. Há uma doutrina, uma corrente aí, né, que fala do sono da alma, que quando você bate com as 10, né, é outra maneira bonita de dizer que você morreu, tá? Quando você descansa, né, quando você chega na cidade dos pés juntos e assim por diante. Né? Por isso que é interessante, uma expressão muito bonita que nós temos, né, para falar quando um irmão morreu, né, nós costumamos dizer, essa pessoa agora está com o Senhor, ou então ela partiu para estar com o Senhor. Que expressão bonita, né? Porque ela retrata as nossas convicções, algo que Paulo diz. Por exemplo, ele fala exatamente isso lá em 1 Timóteo: olha, a hora da minha libação chegou, a hora da minha partida é chegada. Havia uma sentença sobre ele, né? Eu vou partir, vou embora. Uma das expressões mais bonitas, muito bonita, foi de um irmão que faleceu há pouco tempo. Sim. Fica. E nem sei para que conservar, porque tem um bem melhor do que, né, que aquele caco lá, né? Porque é por isso que fala, né, isso aqui é apenas é uma casa temporária. Eu sei que às vezes a gente não gosta dela, né? Ela é meio assim, desengonçada, né? Não é do jeito que a gente queria. Mas vai ter uma casa. Me parece, isso aqui é especulação minha, não vai ser muito diferente do que agora não, tá? E já vou dizer por quê. Para desespero de muitos de vocês. Pô, mas vou continuar com esse narizão, né? Vou continuar com a minha orelha de abano aqui, né? Será que eu vou ser careca? Mas vai ser um careca glorioso. Mas voltando. Há pouco tempo atrás ainda, Billy Graham, ele faleceu com quantos anos? 100 e pouco, né? Uma vez ele disse assim, vocês um dia vão ouvir que Billy Graham morreu, mas não acredito, isso não é verdade. Eu apenas mudei de endereço. Isso expressa exatamente a convicção do que Paulo está dizendo aqui. Por que de endereço? Ele não estava se referindo à casa, ao apartamento onde ele mora. A casa, até eu vi essa semana, a casa onde ele morou vai ser convertida num lar, não de idosos, mas de pastores que querem se recuperar. Pastores assim que ficam meio tantã, meio, né, fora da casinha. Então eles vão para lá, né, vão na casa de Billy Graham e vão passar um tempo lá para ver se dá uma ajeitada na vida, né? Eu já comprei minha passagem, eu sou... Qual é o endereço? Então Billy Graham não estava se referindo ao endereço onde ele morava, mas ao endereço onde a pessoa dele habitava. Não acreditem, eu agora vou ter um novo endereço, eu vou receber um novo corpo, o corpo glorioso. E isso é extraordinário, isso é maravilhoso, né? E existem outros exemplos. Muitos consideram, por exemplo, a história de Lázaro e Abraão como uma parábola, mas ali fala de duas pessoas, né, que estavam conversando e assim por diante, né? Há alguma discussão com respeito a isso.
Então, o versículo 3 e 4 está falando exatamente disso, né? 2 e 3, desse anseio que ele tem. Aí no versículo 4, pois enquanto estamos nesta casa, neste corpo, gememos e nos angustiamos. Agora sim, ele tem em mente exatamente todas as agruras, todas as perseguições, as surras, as noites mais dormidas, as ansiedades. Ele está falando que realmente a nossa vida, enquanto vivemos, passamos por muitas dificuldades, e talvez ele tenha em mente isso, porque ele fala, primeiro ele fala, gememos desejando ser revestido, agora ele fala, gememos, mas nos angustiamos. Então ele está falando das realidades que nós passamos, porque não queremos ser despidos. O que ele está querendo dizer isso? No versículo 3, porque estando vestidos não seremos encontrados nus. Ou seja, quando esse corpo se decompõe, o Joel, né, vai para a glória, e ele vai ser revestido de um novo corpo. É isso que Paulo está falando. Mas agora ele está dizendo, porque não queremos ser despidos. Ou seja, não é que eu estou querendo morrer, eu não estou querendo, né, me desfazer desse corpo aqui e apressando a minha morte. Ainda que muitas vezes a gente deseja isso, né? Você já parou para pensar, puxa vida, né? Você está no meio de tanta perturbação, aí você, puxa vida, né? Estar com Jesus seria tão bom, se acabasse tudo seria tão bom. Mas esse anseio não é porque a gente quer estar com Jesus, a gente quer fugir da encrenca que nós estamos vivendo, porque esperamos essa nova realidade. Então Paulo está novamente repetindo, pois enquanto estamos nessa casa, gememos, sofremos, nos angustiamos, não é uma vida às vezes muito fácil, porque não queremos ser despidos. Não é que a gente queira morrer, mas como é que ele termina o versículo 4? Mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi o que ele terminou lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, né? Onde ele terminou assim, tragada foi a morte pela vitória. Era esse o anseio de Paulo, né? Enquanto esse corpo, estamos sujeitos às leis naturais, ao pecado, às suas tentações, Deus nos tem prometido. Então Paulo está olhando e expressando para algo que vem da parte de Deus para a sua vida. Esse corpo, ele se decompõe, ele se degenera, mas haverá uma nova habitação, um novo lugar onde minha alma, meu espírito, minha pessoa vai habitar. Um corpo não feito por mãos humanas, mas um corpo espiritual, né? Mas que tipo de corpo é esse? E aqui nós vamos terminar, porque senão o nosso espírito vai sair do corpo aqui por causa da fome, né? E aí o nosso pensamento começa a viajar. Que tipo de corpo é esse? Abre comigo Lucas 24, 41, 43. Lucas 24, 41, 43. E não crendo eles ainda, por causa da alegria e estando maravilhados, né? Jesus estava na presença deles. E eles reconheceram Jesus. Então, Jesus já tinha ressuscitado, ele tinha agora esse corpo da glória, mas ele ainda pôde ser reconhecido. Os discípulos sabiam que estava conversando com ele. E disse-lhes: tende aqui alguma coisa para comer? Versículo 39, vede as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo,
apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Então, esse corpo glorioso de Jesus era um corpo palpável, um corpo de verdade. Não era um espírito, né? Que nem a gente vê no Ghost lá, né? Um espírito que não, toca aqui. E na verdade, a Bíblia vai mostrar que as marcas no corpo de Jesus serão marcas eternas. Lá no livro do Apocalipse está escrito assim: e verão todos quanto o transpassaram. Aquelas marcas serão um memorial eterno daquilo que ele fez. Mas um corpo real, toca aqui, Tomé, bate aqui, ó. É um corpo verdadeiro, um corpo concreto, tanto quanto esse que nós temos agora, quanto a matéria. E outra coisa, Jesus pediu, né? Oh, não tem um peixinho assado aí, um pouquinho. Mel eu gosto, né? Peixe assado não é muita minha praia, né? Mas Jesus gostava de um peixe grelhado. Não tem um peixe grelhado aí para a gente comer, né? Veja João 20, versículo 27. E logo disse a Tomé: põe o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente, né? Assim nós vimos já, né, os outros exemplos ali de Elias, Moisés, Abraão, Lázaro e assim por diante. Um corpo que é real, mas ele é celestial, mas revestido da nossa habitação celestial para aquilo que é mortal, aquilo que é transitório, aquilo que é frágil, aquilo que leva à morte, aquilo que é sujeito às tentações e perigos, né? Vai ser substituído, vai ser absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. E sobre isso conversaremos semana que vem, se Deus permitir. Até agora, por enquanto, vamos parar aqui, né? Essa então é a verdade que Deus está, né, dizendo. Versículo 5:1, sabemos que, né? Versículo 6 vai lhe repetir, temos sempre confiança, sabemos que, né? Então essa é a convicção. Por isso muitas de nossas expressões, elas parecem ser apenas, né, assim, uma expressão bonita, não é, muitas delas estão baseadas naquilo que cremos. Olha, o irmão não está mais aqui, ele já está com o Senhor. Ele partiu para estar com o Senhor, ele descansou no Senhor, ele dormiu no Senhor. Então são expressões que expressam que a morte não é a coisa final, é apenas um evento, né, que vai acontecer mais cedo, mais tarde, mas que faz parte, e que a nossa existência em Cristo vai muito além, que Deus está prometendo, né? Deus nos deu este corpo, Ele nos fez dessa maneira, somos criaturas de Deus. Lá no Salmo 139 fala assim que Ele nos moldou de uma maneira extraordinária no ventre de nossa mãe. Ele fez exatamente isso. Todas as características que você tem, sua altura, a cor do seu cabelo, dos seus olhos, a família que você nasceu, tuas habilidades, teus dons, teu conhecimento, a cor dos seus olhos, todas as coisas Deus fez assim, mas elas são limitadas, são frágeis, elas se corrompem. E da parte de Deus Ele vai nos dar um novo corpo. Essa é a promessa dEle, algo que não vai ser transitório, vai ser algo imortal, né? E esse é a grande pergunta, né, que as pessoas têm. Puxa vida, será que as coisas se limitam a só esta vida? Não. Deus nos prometeu algo extraordinário. Semana que vem, então, se Deus permitir, a gente continua. Tá bom, gente? Boa semana e cuide desse corpinho.